tempos de trevas, quando o mal parecia triunfar e a esperança se escondia entre as sombras. Deus já estava escrevendo uma nova história. E hoje, você vai conhecer uma jovem órfã, invisível aos olhos dos poderosos, esquecida pela sociedade, sem título, sem linhagem nobre, sem nenhuma influência. Aos olhos dos homens, ela era apenas mais uma entre tantas. Mas aos olhos de Deus, ela era escolhida. Esther não tinha um sobrenome importante, nem riquezas, nem status. O que ela carregava era algo que o mundo não via: coragem, fé e um coração disposto a obedecer. E enquanto o mundo ignorava seu nome, o céu já sussurrava o seu propósito. Paz escolhida por Deus para mudar o destino de uma nação. Esta é a história de Esther, a rainha. Cora Roça, na grandiosa fortaleza de Suzã, onde os salões reluziam com ouro, prata e mármore polido, reinava Assuero, um rei de presença imponente e decisões absolutas. Seu trono não apenas dominava impérios, mas exigia obediência inquestionável. Ele governava com mãos de ferro, mas envoltas em seda. Promovia banquetes intermináveis, onde o vinho fluía como rios e o luxo cegava os olhos dos mais simples. Era um mundo onde poucos mandavam e muitos apenas obedeciam. Um ambiente onde o brilho das joias escondia as sombras da intriga e onde cada decisão do rei podia selar o destino de uma nação inteira. Era festa. Um não feriu mais do que qualquer guerra. Ostentação, vinho, vaidade. Ele tinha tudo: poder, riqueza e orgulho. Tudo começou no Palácio Real de Suzã. E um novo decreto surgiu. Uma nova rainha seria escolhida. Durante 180 dias, exibiu sua glória diante dos príncipes. Mas, em meio à embriaguez da autoridade, a rainha Vasti se recusou a obedecer seu comando. Por orgulho, ela foi banida. Mas o que ninguém sabia é que ela era judia. O rei procuraria. Ele queria destruir todos os judeus, entre todas as jovens do império. A mulher digna de usar a coroa, órfã, judia, criada por seu primo Mardoqueu. Entre as moças estava Esther, mas Mardoqueu se recusava a se curvar. Ela era bela, mas havia algo além da aparência. Havia graça, havia propósito. Se não foi para este momento que você chegou à realeza. Esther foi levada ao palácio e passou um ano em preparação. Um ano de silêncio, de espera. E então chegou sua vez. Eu irei. Pede que traga Amã. No primeiro banquete, Esther espera. E se eu perecer, que eu pereça, sem exigir nada, sem arrogância. Esther foi apresentada ao rei e lê os registros. E naquele momento, o coração do rei se inclinou. Quem se aproximasse do rei sem ser chamado morreria. Esther se tornou rainha, mas Mardoqueu respondeu com palavras que atravessam os séculos, e o céu já estava em movimento. Surge então Amã, ambicioso, frio, orgulhoso, elevado ao cargo mais alto do reino. Exigia reverência. Humilhado, Amã não queria apenas matar Mardoqueu. E o rei, sem saber da verdade, assinou o decreto. A data estava marcada. O massacre seria inevitável. O desespero se espalhou como fumaça pelas ruas de Suzã. O silêncio foi rompido por lamentos e orações sufocadas. Homens rasgaram suas vestes. Mulheres cobriram os rostos de cinzas. Crianças observavam, confusas, o pavor estampado nos olhos de seus pais. Era um tempo de jejum, não por escolha, mas por necessidade. Não havia mais música, nem banquetes, nem risos. Apenas um clamor que subia ao céu. Passado de Rangs, um povo quebrantado, prostrado,
implorando por misericórdia diante da ameaça de aniquilação. Pai, o decreto de morte pairava sobre eles como uma espada invisível, e o que restava irá apenas fé. Mardoqueu envia uma mensagem a Esther. Era tempo de agir, mas ela sabia. Ela hesitou. Quem sabe? Ela pede que um novo decreto seja emitido. E então Esther responde com fé: são salvos. Jejuem por mim. Esther entra na sala do trono. E o rei a poupa, ele a ama, para que ninguém jamais se esqueça. Juntos, vamos continuar resgatando histórias que transformam. E sobre um Deus que trabalha mesmo quando parece estar em silêncio, é sobre coragem que você foi chamado. Que sua vida é comum. Ela o convida para um banquete. Enquanto isso, Amã planeja matar Mardoqueu e constrói uma forca. Mas naquela noite, o rei perde o sono. Descobre que Mardoqueu o havia salvado anos antes e ordena que Amã o honre. Em público, Amã, envergonhado, marcha pelas ruas exaltando seu inimigo. No segundo banquete, o rei repetiu: que deseja minha rainha? Esther respira fundo e revela sua identidade. Judea. E Amã planejou a destruição do meu povo. O silêncio no salão é cortante. O rei se enfurece. Amã cai em desespero. E no mesmo instrumento que construiu para Mardoqueu, Amã é executado. O mal caiu pela própria armadilha. Esther não para. Os judeus agora têm o direito de se defender. E no dia marcado para sua destruição, eles vencem. Mardoqueu é exaltado. Esther permanece como rainha. O povo celebra. E a festa de Purim é criada. A história de Esther não é apenas sobre um trono, uma coroa ou um reinado. É sobre propósito, sobre coragem que nasce no silêncio, sobre uma jovem que, mesmo temendo, escolheu se levantar. A jornada de alguém aparentemente comum, mas que foi chamada para algo extraordinário. Esther não buscava poder, mas foi colocada no palácio por um propósito maior que ela mesma. Sua história nos lembra que, mesmo nos bastidores da dor, Deus está escrevendo algo grandioso. Que, mesmo quando ele parece ausente, sua mão está guiando tudo. A história de Esther é sobre providência, sobre destino e acima de tudo, sobre fé que enfrenta gigantes e permanece firme, mesmo diante do impossível. Sobre fé em meio ao medo. Talvez você ache que está em um lugar improvável, mas quem sabe se não foi exatamente para este tempo. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se. Até o próximo capítulo.